Ok, boa noite novamente, pessoal. A partir desse momento a aula está sendo gravada, tá certo? Assim que encerrar essa aula, eu disponibilizo a gravação lá na nossa biblioteca para que quem não teve a oportunidade de estar nesse momento aqui presente possa acompanhar nossas aulas, tá? E vamos iniciar a nossa aula. Antes, eu queria fazer uma pergunta para vocês, porque eu preciso saber se vocês conseguiram acessar o livro da disciplina que eu indiquei. Vocês conseguiram? Eu não Sim ou não, consegui. pessoal? Eu não consegui. Demóstenes não conseguiu. Alguém aqui que está na sala conseguiu acesso ao livro da disciplina? Pelo visto, ninguém, não é isso? Demóstenes, você chegou a procurar na internet o livro? É muito comum as turmas anteriores conseguirem esse livro em PDF, tá? Por isso que eu estou perguntando a vocês se vocês conseguiram baixar esse livro, porque ele é essencial para o andamento da nossa disciplina, tá? Professor, procurei, porém os links que me davam lá, toda vez eu não conseguia baixar o arquivo. Beleza. Ailton, você é de negócio imobiliário, não é isso? Correto, professor. Coloca aqui no chat, por favor, o seu telefone para que a gente possa se comunicar e facilitar o acesso a esse livro. Certo, professor, irei colocar agora. Tá? Aí você compartilha com os demais da turma, tá certo? Ok, professor. Pessoal de administração, alguém conseguiu que esteja aqui presente? Ninguém? Beleza. Pessoal, deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Por enquanto, a gente vai conversando. Vocês conseguiram estudar de alguma forma o assunto que foi proposto na semana? Vocês estão vendo a tela do curso de vocês? Deu para verificar os vídeos, né? Isso. Durante a semana, eu tinha feito aqui duas sugestões. Uma sugestão seria para ler o livro, o capítulo 1, e o segundo seria para assistir ao vídeo número 1, que está lá na biblioteca. Alguém aqui na sala conseguiu, já que não teve acesso ao livro, assistir esse vídeo? Consegui. Gilvan, meu xará, né? Gilvan conseguiu. Além de Gilvan, mais alguém? Só Gilvan? Ok, então vamos lá, tá, pessoal? Pessoal, é essencial que vocês participem de alguma forma, tá? Nem que seja para me dar esse retorno em dizer, não, eu não cheguei a ver, não cheguei a assistir, tá? Eu preciso saber em que ponto vocês estão, tá? De qualquer forma, vamos aqui iniciar, tá? Durante a semana, o assunto aqui que eu propus para vocês e que está lá no nosso planejamento seria os aspectos introdutórios da contabilidade. Seria para estudar o conceito de contabilidade, tá? O objeto de estudo. A contabilidade ela é uma ciência e, como toda ciência, ela possui um objeto próprio para se estudar. E por que se estuda esse objeto da contabilidade?
qual é a finalidade, qual é o objetivo de se estudar o objeto da contabilidade. Existe uma finalidade específica. Tá? A contabilidade, por meio de funções, ela exerce essa finalidade para atingir seus usuários. Tá, ok? Então, esse seria o assunto da nossa semana. Tá? Esse seria o assunto da nossa semana. Vocês estão vendo a tela aqui do curso da sala de aula de vocês? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui essa tela para colocar aqui uma outra que vai ser uma tela toda em branco, que será uma tela do Excel, tá? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vejam bem, tá? A contabilidade, tá? A contabilidade, antes de a gente começar a falar sobre o conceito, sobre os elementos da contabilidade, é muito importante a gente fazer uma diferença entre contabilidade e matemática, tá? Não necessariamente, eu sei que para alunos que quando está iniciando o estudo de alguma disciplina específica e que aquela disciplina ela lembra a matemática, muitos alunos já ficam com um certo receio ao estudar essa disciplina por fazer esse tipo de associação. Ele pensa, eu não gosto de matemática, então provavelmente eu não irei também gostar ou me dar bem em contabilidade. E normalmente esse receio com as disciplinas, elas se dá por meio de que uma disciplina, que é a matemática, ela mexe muito com cálculos, não é isso? Então, a gente já inicia a contabilidade fazendo essa diferenciação e quebrando esse gelo de tal forma que quem não gosta de matemática não necessariamente precisa também não gostar de contabilidade. Por quê? Porque são ciências totalmente distintas, tá? São ciências totalmente distintas. Se a gente for olhar a contabilidade, deixa eu aumentar aqui um pouco. Se a gente for pensar a contabilidade ela é uma ciência, tá? Feito eu falei para vocês, que se encaixa como uma ciência social. Então, contabilidade é uma ciência social aplicada. Diferentemente de matemática, que matemática é uma ciência exata. Então, aqui a gente já percebe uma diferença entre contabilidade e matemática e vê que uma coisa não tem nada a ver com outra, tá? Então, não existe semelhança, não existe um grau de semelhança muito grande entre contabilidade e matemática, a começar pela ciência. Uma é ciência social, a outra é ciência exata, tá bom? Então, essa é a primeira diferenciação que existe entre as duas ciências. Partindo disso, eu queria contar para vocês uma história, tá? Uma história bem rápida, que normalmente eu conto para as turmas, que fala sobre a origem da contabilidade, tá? Eu não lembro exatamente qual foi o autor que eu li esse livro, que ele tratava sobre a origem da contabilidade, como foi que se originou a contabilidade. Daí ele faz um relato, trazendo uma história lá da pré-história, que ele conta que o homem da pré-história, ele, quando chegava num certo período do ano, ele criava animais, né? A pré-história, ele criava animais, era a mercadoria que ele tinha, era animais, e quando chegava num determinado período do ano, ele se preocupava em guardar esses animais, porque viria o período do frio, tá?
Então, aqueles animais, eles precisavam estar num lugar adequado para que ele não perdesse o seu bem, que naquele momento seriam os animais. Então, o que é que aquele homem ele fazia naquele período? Tá? Como ainda não existia os números, eu acredito, para ter um controle da quantidade de animais que ele tinha naquele momento, ele abria, vamos pensar dessa forma, ele abria a porteira lá da terra dele, e cada vez que passava um animal na porteira, ele pegava uma pedra e colocava num determinado lugar. Toda vez que passava o animal, ele pegava uma pedra e colocava num determinado lugar. De tal forma que quando todos os animais entrassem, ficava aquele volume ali de pedra que ele tinha separado para se saber, para se controlar a quantidade de bens de animais que ele tinha naquele momento. Passado aquele período de frio, ele abria as porteiras e cada vez que saía o animal lá de dentro, ele tirava aquela pedra que ele tinha guardado em um determinado lugar e colocava em outro. Tá? Ao final, era muito comum acontecer de dar diferença. Poderia acontecer de sair mais animais do que entraram, tá? Aí daí subteria que naquele período em que os animais ficaram guardados naquele local, eles procriaram. Tá? Então, quando havia esse aumento no número de bens, tá? No número de animais que aquele homem possuía, quando tinha esse aumento, ele chegava na conclusão que houve um aumento na riqueza dele, já que saiu mais animais do que entraram. Mas também poderia acontecer que alguns animais, por diversos motivos, não conseguissem resistir àquele período ali trancado e morrerem. Tá? Então, poderia acontecer de sair menos animais do que entraram. Aí ele saberia que a riqueza dele, naquele período, houve um decréscimo, diminuiu. Por que é que se conta essa história quando se faz referência à contabilidade? Porque a contabilidade, existe uma perspectiva da contabilidade errônea na sociedade, de que contabilidade ela é uma área da administração, às vezes se pensa dessa forma, responsável por calcular os impostos, os tributos que os empresários pagam ao final do mês, tá? Existe esse sentimento que a contabilidade ela se resume a isso, tá? E por que eu conto essa história para vocês? Porque a contabilidade ela existe para atender uma finalidade específica. Aí aqui eu já começo a escrever aqui, ó, um do nosso tópico, que é a finalidade barra objetivo. Objetivo, tá? Qual é a finalidade da contabilidade? Por que se existe contabilidade ou se criar contabilidade? Notem que nessa história, o homem lá da pré-história, de alguma forma, ele estava fazendo aquela contagem porque ele queria ter um controle. Tá? Ele queria ter um controle do seu patrimônio. Que naquele momento, o patrimônio dele se resumia a um bem que seria os animais. Então, já era uma forma, mesmo que rudimentar, de se exercer a contabilidade. Então, qual é a finalidade da contabilidade? A contabilidade, ela tem por finalidade manter um controle para que possa dar base ao processo decisório. Então, a contabilidade, ela existe porque ela precisa subsidiar as empresas, subsidiar os gestores com informações
Informações essas úteis que possam auxiliar no processo decisório. E esse controle é controlar o quê? Tá? Qual é o objeto? O que é que a contabilidade estuda? Qual é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade, feito eu já falei aqui diversas vezes para vocês, é o patrimônio. Tá? O objeto da contabilidade é o patrimônio. E até esse momento, eu falei para vocês que o patrimônio desse exemplo que eu dei para vocês se resumia aos animais. Tá? O patrimônio se resumia aos animais. Então, vejam bem, tá? A contabilidade, ela é uma ciência social, tá? A contabilidade é uma ciência social aplicada, que estuda o patrimônio, tá? Que estuda o patrimônio de quem, tá? Vou trazer aqui mais para baixo para a gente ir alimentando aqui o conceito. A contabilidade, ela é uma ciência social que estuda o patrimônio de quem, tá? De quem é esse patrimônio? Quando a gente faz essa pergunta, a gente está querendo responder qual é o campo de aplicação, da contabilidade. Aonde é que a contabilidade está presente, tá? Então, qual é o campo de aplicação da contabilidade? A contabilidade ela é uma ciência social que estudou o patrimônio. Patrimônio de quem? Quem é que me ajuda? Qual é o campo de aplicação da contabilidade? Empresas, organizações. Empresas, organizações. Vamos pegar assim, ó. Vamos tirar aqui empresas, vamos pegar assim, ó, organizações. Fica algo mais completo, tá? Quando a gente fala aqui de organizações, tá? A gente está falando, englobando as empresas, certo? Que são aquelas organizações que têm finalidades lucrativas, e a gente também está englobando aquelas organizações sem fins lucrativos. Tá? Sem fins lucrativos. Então, quando a gente fala de organizações, tá bom? Então, a contabilidade, ela estuda a ciência social, é uma ciência social que estuda o patrimônio das organizações. Se a gente quiser aqui colocar um termo técnico, a gente pode colocar assim, ó, das entidades econômico-administrativas. Tá? Alguns livros, se vocês forem pesquisar na internet ou ler algum livro que ele é um pouco antigo, ele pode trazer um termo chamado aziendas. Tá? Então, a contabilidade estuda o patrimônio das aziendas. O que é aziendas? É a mesma coisa de entidade econômico-administrativa, certo? É a mesma coisa. E o que seria uma entidade econômico-administrativa? Deixa eu dar um espaço aqui para a gente ir organizando, tá? Uma entidade, para ser considerado o campo de aplicação da contabilidade, ela precisa reunir alguns elementos. Tá? Que elementos são esses de uma forma aqui resumida? A entidade, ela precisa ter pessoas, tá? Pessoas que vão exercer a gestão sobre aquele patrimônio, que é o objeto de estudo. Então, precisa ter pessoas, precisa ter um patrimônio a ser estudado e precisa ter ações administrativas. Ações administrativas. Então, se a gente reúne esses elementos, a gente olha para um patrimônio. Por exemplo, o mar. Tá? O mar ele não deixa de ser um patrimônio, ele é um patrimônio. Mas será que existe alguém exercendo alguma ação administrativa sobre o oceano, tá? Para que se atenda uma finalidade? Não existe. Então, se não existe, o oceano, embora seja um patrimônio, tá? Um patrimônio, ele não é considerado um objeto de estudo pela contabilidade. Porque o oceano, ele não tem pessoas administrando, exercendo ações administrativas, tá? Embora exista o patrimônio. Para que seja considerado um objeto de estudo da contabilidade, necessariamente
precisa ter o patrimônio, tá? É o elemento essencial, o patrimônio. Precisa ter alguém, precisa ter pessoas exercendo ações administrativas sobre esse patrimônio e uma finalidade específica. Aqui, a finalidade específica. Beleza, pessoal? Então, ó, entidade econômica administrativa, tá? Não necessariamente aqui a gente está falando de pessoas jurídicas, tá? Pessoas jurídicas. Pode acontecer de ter contabilidade, um controle exercido pela contabilidade e num patrimônio de pessoas físicas, tá? Ok, pessoal? Até aqui, tá claro? Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para entender? Estou muito rápido, me dê um retorno aqui, ou pelo áudio ou pelo chat, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Estou ouvindo sim, professor. Sim, professor, tranquilo. Beleza, tá? Isso que eu estou falando para vocês, ele está resumido no vídeo número 1, tá? Que já está disponível lá na biblioteca para vocês. E está de uma forma, assim, bem organizada. E um vídeo muito curto, eu acredito que seja 5 minutos, 3 minutos, tá? Então, eu recomendo que vocês assistam. Recomendo muito que vocês assistam esse vídeo para que vocês possam fixar o conteúdo, ok? Então, vamos lá, tá? Então, ó, contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio das entidades econômico-administrativas com o objetivo de manter um controle ou de fornecer, como aqui um outro objetivo que a gente pode ter, fornecer informações úteis, tá? Fornecer informações úteis. E essa informação, ela é dada a quem? Tá? Quando a gente pensa a quem, a gente está falando de usuários contábeis, tá? Usuários contábeis. Então, as informações, elas são fornecidas a quem? Aos usuários contábeis. Os usuários, por sua vez, eles são divididos em interno e externo. A gente pode ter usuário interno e usuário externo. Usuário interno e usuário externo. Para que uma pessoa ela possa ser considerada um usuário da contabilidade, basta ela ter interesse uma econômico ou administrativa e uma entidade. Se essa pessoa ela tem interesse na informação patrimonial ou financeira, essa pessoa ela é considerada usuário da contabilidade. E o que é que vai diferenciar essa pessoa de um usuário interno para um usuário externo? É a posição que essa pessoa tem ou está perante aquela entidade. Se aquela pessoa ela estiver dentro da organização, ela é considerada um usuário contábil interno. Considerado um usuário contábil interno. Se aquela pessoa ela estiver fora da organização, ela é considerada um usuário externo. Ok, pessoal? Quem aqui me traz alguns exemplos de usuário interno, que consegue aí imaginar pessoas que estão dentro de uma empresa? Os trabalhadores. Os trabalhadores. Administradores. Beleza. Os administradores. O que mais? Usuário externo. Alguém consegue me trazer? Às vezes a gente consegue visualizar mais o usuário externo. Usuário externo. Seus clientes. Os clientes. Quem foi que falou clientes? Gilvan. Gilvan? Xará. Ok, Gilvan.
Gilvan, esse termo cliente, Demóstenes ia falar qual? Demóstenes também? Fornecedores. Fornecedores. Vou colocar aqui os dois, porque eu vou falar justamente dos dois. Esse termo clientes e fornecedores é um termo muito trabalhado pela contabilidade. É muito trabalhado pela contabilidade. O que é que a gente entende por cliente, por clientes? Quando a gente está pensando numa entidade, numa empresa. O que é que a gente entende por clientes? Depende, tem os clientes internos e tem o externo, mas aí geralmente quando a gente fala clientes, se subentende que é o externo, né? Apesar da gente saber que existem Isso. os clientes e fornecedores internos, mas no contexto que a gente geralmente fala é externo, tá? Elíptico. E o que seria esses clientes externos, Demóstenes? Bem, se for empresa Como é que... produtora de bens, seriam os bens produzidos por essa empresa. Se for de serviços, são os serviços prestados por essa empresa. O serviço prestado seria o cliente seria o serviço prestado? Não. O cliente seria quem recebe o serviço prestado por uma empresa. Por exemplo, Ótimo. a Energisa. A Energisa é uma fornecedora de quê? De serviços. Então, Perfeito. cada UC, unidade consumidora, é um cliente externo. Beleza. Beleza, exatamente. E fornecedores? O que é que a gente entende por fornecedores? Se a gente pensar aí no mesmo exemplo aí da Energisa, quem seria ou o que seria fornecedores para a Energisa? Seriam as geradoras, a Chesf, por exemplo, seria um fornecedor. As empresas que é, é, prestam serviços terceirizados também seriam fornecedores. Exatamente, tá? Parabéns, viu, Demóstenes? Pessoal, embora isso aparentemente seja algo assim fácil para a maioria ou para alguns, eu peço licença para vocês para sempre quando eu estiver explicando assim, vão ter alguns assuntos, alguns temas que eu vou precisar realmente parar para explicar, tá? Porque eu tenho uma experiência com os alunos, com as turmas, e essa experiência, inclusive, foi nos primeiros anos, quando eu entrei para dar aula. Como eu já trabalhava há bastante tempo com contabilidade, quando você está acostumado com um certo tema, aquilo vira uma rotina tão mecânica na sua cabeça que você passa a entender que é natural para todo mundo. Tá? Eu estou falando isso porque nas primeiras vezes que eu ministrei aula, eu partia do princípio que todo mundo sabia coisas que para mim seriam básicas, tá? Mas eu trabalhava há muito tempo já com aquilo. E eu errei, tá? Eu errei a fazer esse pré-julgamento porque tem coisas que não é natural para determinadas pessoas, não é do nosso dia a dia. Por isso que às vezes eu preciso parar para falar sobre determinados pontos. Então, realmente, voltando aqui, ó, clientes. Os clientes são clientes e fornecedores, são pessoas que se relacionam com a empresa, tá? Vamos falar assim, com a empresa, e que têm interesses diferentes. Se a gente for olhar o cliente é aquela pessoa que se relaciona com a empresa, que adquire o produto que aquela empresa ela comercializa, tá? Tanto pode ser o serviço, quanto pode ser um produto físico. No nosso exemplo aí que Demóstenes levantou, da Energisa, cliente seria as unidades consumidoras. Então, todos nós somos clientes da Energisa, a partir do momento que a gente consome o produto que a Energisa comercializa, que é a energia. Então, somos clientes. Tá? Fornecedores são pessoas que se relacionam com ela e que fornecem, tá? É até autoexplicativo, às vezes, o nome, fornece algum produto para a Energisa. Então, a empresa que fornece energia, a Chesf, fornece energia para que a Energisa possa distribuir, ela é uma fornecedora da Energisa. Se a gente for pensar que a Energisa ela precisa de material de expediente
para fazer suas rotinas administrativas, papel, tá? Lápis, o que mais? Essas pessoas são consideradas fornecedores, tá? Todas aquelas empresas que a Energisa precisa comprar algum material ou algum serviço, tá? São consideradas fornecedores. Inclusive, aquelas empresas que fazem, por exemplo, a manutenção dos veículos da Energisa, são considerados fornecedores, ok? Por que clientes e fornecedores são considerados usuários contábeis? Lembrem-se que para ser considerado usuário contábil, é essencial que aquela pessoa necessite de informações patrimoniais ou financeiras da empresa. Eu, como cliente da Energisa, qual seria a informação que eu desejaria ter da Energisa para que eu me encaixasse como usuário contábil? Quem é que aqui consegue pensar em alguma razão que me classifique como cliente, um usuário contábil das informações da Energisa? Bem, seria saber se ela tem condições de fornecer energia para mim, né? Seria... Perfeito, tá perfeito. Eu, como cliente, eu preciso saber se ela tem condições, capacidade de fornecer aquele item que é essencial para mim, que é a energia, né? Se a gente for pensar numa empresa no mundo dos negócios, isso é visto de uma forma assim tão forte quando a gente visualiza, se dispõe a comercializar um produto único, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu resolvo abrir aqui na minha cidade um boticário, por exemplo. Então, eu vou ser um usuário contábil na qualidade de cliente da fábrica. Vamos pensar assim, da fábrica. Tá? Por quê? E qual é a informação, qual é a necessidade que eu tenho de saber as informações financeiras da fábrica do boticário? Porque a minha sobrevivência, ela depende da sobrevivência da fábrica. De repente, se a fábrica ela não tem capacidade de fornecer os materiais suficiente para a minha franquia, eu não vou conseguir operar. Se a fábrica, eu preciso saber das condições financeiras da fábrica, e se de repente a fábrica ela fecha, eu vou fechar junto. Tá? É o que a gente vê muito aí com as montadoras de veículos. Né? Às vezes eu tenho uma loja de uma marca específica, só vendo aquela marca. Então, se a indústria fecha, consequentemente, eu vou fechar. Então, eu, como cliente, eu preciso conhecer as informações financeiras e patrimoniais do meu fornecedor, porque se ele quebrar, eu vou quebrar junto. Se ele fechar, eu vou fechar junto. Da mesma forma que os fornecedores. Tá? Os fornecedores, eles precisam conhecer a parte patrimonial, e eu vou incluir aqui, inclusive, já o banco, tá? Os bancos. Parte patrimonial da empresa que ele está se relacionando, que ele vai fornecer materiais, principalmente a capacidade de pagamento, porque se eu forneço um prazo para que aquela empresa ela me pague, se ela não tiver uma capacidade de pagamento saudável, eu posso não receber pelo produto que eu vendi para ele. Quem faz muito esse tipo de análise aqui são os bancos. Os bancos, para fornecer empréstimo para uma empresa, normalmente o banco pede que envie para ele a relação de faturamento, envie para ele as demonstrações contábeis, para que ele possa analisar e, partindo daquela análise, saber se pode ou não emprestar recursos para a empresa. E, se for emprestar, até quanto ela pode emprestar. Tá? Aí, aqui a gente tem no externo os governos, tá? Sobretudo aqui a Receita Federal. Os governos, eles precisam saber como é que a empresa, o resultado do desempenho da empresa, porque é através do desempenho que o governo
ele faz a arrecadação, ele faz a tributação dessas empresas. Então, o governo, principalmente a Receita Federal, ele tem interesse em saber informações financeiras e patrimoniais das empresas e das pessoas físicas também, tá? A gente anualmente fornece aí, faz uma declaração de imposto de renda, tá? Então, qualquer pessoa que tiver um interesse, uma informação contábil, patrimonial ou financeira, essa pessoa é considerada um usuário contábil. Pessoal, tá claro isso aqui para vocês? Me deem um retorno aqui, se tá claro, isso que eu acabei de falar para vocês. Tá claro. Entendi. Beleza, tá? Beleza. Então, ó, contabilidade é uma ciência social que estuda o patrimônio das entidades econômico-administrativas, conhecidas também pelo termo aziendas, de fornecer informações úteis para o processo decisório aos usuários contábeis. Para que ela possa atingir a sua finalidade de fornecer informações úteis, a contabilidade, ela exerce funções contábeis. Por sua vez, são duas as funções contábeis. Aqui a gente tem a função administrativa e temos também a função econômica. Função econômica. Começando aqui pela função administrativa. O que é a função contábil administrativa? Ela consiste em controlar o patrimônio. Já a função econômica, ela consiste em apurar o resultado. O que seria essa atividade de controlar o patrimônio? Vamos pensar o seguinte: se a gente está aqui no IFPB, o IFPB ele é um campo de aplicação da contabilidade, a gente vai analisar elementos. Existem pessoas exercendo ações administrativas no IFPB? Existe. O IFPB possui patrimônio? Possui. Possui uma finalidade específica? Possui. Então, isso é um campo propício para se existir a contabilidade. Então, o IFPB é um campo de aplicação. Então, o IFPB, todo dia, está se fazendo ações administrativas. O IFPB, ele compra, vamos pensar assim, compra cadeiras, compra data show, ar-condicionado, tem toda aquela mobília, mesas, não é? Então, não sei se vocês já perceberam que nas cadeiras, normalmente, dessas entidades, às vezes existe uma plaquinha com uma numeração, que se chama de tombamento. Aquela plaquinha é para se ter um controle do patrimônio dos bens que a instituição tem. Da mesma forma como se controla aqueles bens, também provavelmente o IFPB ele tem um controle de quanto é que tem para receber de recursos do governo federal, tá? Tem um controle de quanto é que tem a pagar para seus fornecedores, tá? A pagar para auxílios para os alunos, tem um controle que tem informações de quanto é que tem a pagar para os seus servidores. Então, esse tipo de controle que se faz é uma atividade administrativa, é controlar o patrimônio. Percebam que, até agora, esse tipo de controle que eu estou tratando com vocês, ele não é suficiente para saber se, no final de um determinado período, o IFPB está tendo um saldo superavitário ou deficitário. Se a gente for pensar numa empresa privada, a empresa privada também faz todo esse tipo de controle patrimonial, mas
esse tipo de controle não fornece uma informação que é se a empresa está tendo lucro ou se está tendo prejuízo. É simplesmente controlar o que se tem. É controlar os bens, tá? É controlar os direitos e controlar as obrigações. Quando a gente está fazendo esse tipo de controle, é conhecida como a função contábil administrativa, controlar o patrimônio. Tá? Fazer uma relação. Eu posso chegar aqui para vocês e perguntar, pessoal, vamos aqui, eu quero conhecer qual é o patrimônio de cada um de vocês. Então, a atividade será, faça uma relação do patrimônio que vocês têm de forma pessoal. Então, muitos vão fazer, o meu patrimônio, professor, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, certo? Eu tenho um computador, eu tenho um celular, ok? Eu tenho um ar-condicionado, ok? Então, tudo isso que vocês estão relacionando, no final eu posso perguntar, sim, mas e aí, vocês esse ano, com base só nisso aqui que foi fornecido, vocês tiveram lucro ou tiveram prejuízo? Tá? Só essa informação, ela não traz esse resultado, esse resultado de lucro ou prejuízo. Porque o lucro ou prejuízo, que é o resultado, ele se dá através de receitas e despesas. Então, se eu chegar para vocês, no ano de 2020, vocês tiveram lucro ou tiveram prejuízo? Às vezes, professor, no ano de 2020 eu ganhava aí R$2.000, R$3.000 por mês, de tal forma que durante o ano eu ganhei R$36.000, mas durante o ano eu também gastei aí, sei lá, eu tive de gasto R$35.000, tá, de despesa que eu tive. Paguei cartão de crédito, eu paguei aluguel, eu paguei conta de energia, conta de água, eu paguei aí R$35.000. Então, só sobrou aqui para mim, no ano de 2020, um resultado de R$1.000 positivo. Então, quando a gente faz esse tipo de controle, a gente está exercendo a função econômica. Está claro isso aqui para vocês, pessoal? Função econômica e função administrativa. A gente depois vai ver que existem demonstrações contábeis específicas para cada controle desse. Está claro para vocês? Sim ou não? Ficou. Beleza. Então, contabilidade é ciência Claro. social, Claro. que estuda o patrimônio das entidades econômico-administrativas, com a finalidade de fornecer informações úteis aos usuários interno e externo, por meio de duas funções, administrativa e econômica, onde a função administrativa consiste em controlar o patrimônio e a função econômica em apurar o resultado. A contabilidade se utiliza de técnicas próprias. Quais são as técnicas? A gente tem, para atingir a finalidade de fornecer informações, a contabilidade, antes de tudo, ela precisa fazer escrituração. O que é escrituração? É o ato de registrar. Escrituração é registrar mesmo, registrar em livros próprios. Então, a contabilidade, a empresa comprou um computador, a contabilidade vai e registra, escreve num livro próprio a compra de um computador. A contabilidade, a empresa comprou um ar-condicionado, a contabilidade vai lá e registra, escritura, a aquisição de um ar-condicionado. A contabilidade comprou uma máquina, a empresa comprou uma máquina, a empresa escreve lá, registra, escritura, a aquisição de uma máquina. E assim por diante. Vendeu uma mercadoria, a contabilidade vai e registra no livro a venda de uma mercadoria. Feito isso, depois de escriturar, a contabilidade pega todas aquelas anotações e resume em algo chamado demonstrações contábeis. Tá? Demonstrações contábeis. Depois de todas aquelas aquisições que a contabilidade fez, todos aqueles gastos, quanto é que existe ainda no caixa, na tesouraria daquela empresa? Então, precisa se fazer um total, totalizar aquelas
aqueles atos, aqueles acontecimentos que gastaram dinheiro, para se saber um saldo de um elemento chamado dinheiro. Quanto é que tem de dinheiro na empresa? A empresa comprou tantas mercadorias, mas quanto é que tem no final do período de mercadorias dentro da empresa? Tá? A empresa vendeu diversas mercadorias a prazo. No final do mês, quem são os clientes? Qual é o total de contas a receber daqueles clientes? Tá? Então, se precisa resumir, sintetizar as operações e apresentar isso num elemento chamado demonstrações contábeis. Feito isso, é necessário fazer uma auditoria. Terceira técnica, auditoria. Será que aquele resumo que as demonstrações estão apresentando, a empresa está dizendo que tem 100 mil reais no caixa, na tesouraria, será que é verdade? Então, precisa usar uma técnica chamada auditoria, precisa ir lá e checar, ver se aquele valor que está apresentado de forma sintetizada na demonstração é correto ou não. A empresa está dizendo que tem de veículos na empresa 500 mil reais. Será que é verdade? Aí preciso usar uma técnica chamada auditoria para confirmar se os valores apresentados nas demonstrações contábeis são verdadeiros. Tá? Então, terceira técnica, demonstrações auditoria. Por fim, a quarta técnica são as análises das demonstrações contábeis. E vocês têm uma disciplina que é basicamente trabalhar análise de demonstrações contábeis. Tá? O que seria isso aqui? Ó? Uma vez registrado, uma vez apresentado, uma vez confirmado que o que está apresentado é verdadeiro, então agora vamos estudar as demonstrações por meio de uma técnica chamada análise das demonstrações contábeis, para a gente extrair informações úteis. Qual é a capacidade de pagamento dessa empresa? Qual é a lucratividade, tá, dessa empresa? Então, essas respostas se tem através de uma técnica chamada análise das demonstrações contábeis. Beleza, pessoal? Entenderam isso aqui? Sim ou não? Ok, professor. Sim ou não, pessoal? Sim, professor. Positivo. Então, são 4 as técnicas estudadas e utilizadas pela contabilidade: escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise. Tá? Na próxima aula, eu vou falar aqui para vocês, aí eu peço que vocês me lembrem, tá? Eu peço que vocês me lembrem para falar quais são as demonstrações. Quais são as demonstrações contábeis? Pelo tempo, não vai dar para eu falar para vocês quais são as demonstrações contábeis, tá? Então, a gente vai partir desse tópico para ir dar sequência aqui na disciplina. Tá bom, pessoal? Pessoal, revisem esse assunto estudando o capítulo. É essencial vocês lerem, que é só 1 hora. Aí a gente precisa falar de uma forma, às vezes, até um pouco rápida. Mas existe um vídeo que explica esse assunto que eu falei para vocês. Gilvan pode confirmar, falou aí que assistiu. É um vídeo muito curto, pessoal, é 5 minutos, tá? É 5 minutos no máximo esse vídeo, certo? Então, vocês assistam o vídeo e leiam o livro, que eu vou abrir também quais são os assuntos que vocês precisam estudar até a próxima semana, tá? Que adiantando aqui para vocês, serão o patrimônio, tá? O que é patrimônio? Isso aqui será o assunto na próxima semana. O que é patrimônio? Ok, pessoal? Ok, professor. Alguma pergunta até agora? Tá dando para entender? Ok? Fazer igual os políticos fazem, tá?
Quem concorda, permanece como está, entendido, tá? Todo mundo entendeu. Se ninguém falou, é porque entendeu. Pessoal, são 8 horas, tá? Encerrou aqui o nosso tempo. Eu agradeço demais a presença de vocês. Desejo a vocês aí um bom restinho de semana e bons estudos, tá? E qualquer dúvida, escreve lá no nosso espaço Tira Dúvida, explora lá a nossa sala, para que a gente possa aí dar uma sequência boa na nossa disciplina, tá certo? Ok, pessoal? Obrigado, professor. Boa semana. Obrigado Bom final de também. semana. Vou encerrar aqui a gravação. E assim que tiver disponibilizado aqui,